E vamos para o Liga da Política número 50. Dia especial, Edmilson. Poxa, 50. Tô aqui com Edmilson Pereira, ex-secretário de Educação da cidade de Lauro de Freitas, um grande secretário. E para me ajudar neste desafio de hoje, eu tenho aqui comigo Ari Mesquita e Milane Vilas Boas. A dupla de branco. Ela tá de branco e preto pra poder combinar aqui e aqui, entendeu? É, pra fazer a ligação aí. Com certeza, o convidado também, que tá de branco e azul, né? Azul. Mas aí Mas ele tá na cor do Liga da Política, é preto. Então aí. estamos na cor da Liga, né? Que é Tá preto, todo mundo na branco paleta. e na paleta de cores, né? Meu chefe, você já conhece, você assiste a gente. E eu queria que a gente começasse o... Eita, peraí. Aí foi. Eu queria que a gente começasse esse programa você contando um pouco da sua história. Eu, por exemplo, sei que você é padre. Tanto que eu já conhecia chamando assim o padre, Edmilson, o padre. Mas eu quero que você conte um pouco dessa história, essa sua trajetória dentro do processo político. Você tá aí nessas andanças, continua trabalhando com política e vivendo política, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa história e lá de Lauro de Freitas, que tem uns desafios bons aí que você teve na cidade. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, pra quem ainda não conhece, que tá nos assistindo. Perfeito. Quero já começar agradecendo aqui a vocês pelo honroso convite e estar aqui no episódio número 50 é muito prazeroso, né? Queria, antes de contar a história, fazer aqui já pontuar que pela primeira vez na história de Lauro de Freitas, a história que eu acompanho nos últimos 23 anos, eu cheguei em Lauro de Freitas em 99, então vamos para 24 anos, a primeira vez que a política é discutida nos bastidores, onde a população tem acesso. Nós tivemos aqui 50 personalidades, destas 50, pelo menos 40 estão diretamente ligados à história política da cidade. Então isso não acontece, não acontecia. Quando eu cheguei em Lauro de Freitas, que a gente foi fazer um primeiro evento político, do ponto de vista de campanha, a gente não tinha nenhum instrumento de comunicação, nenhum site, nem rádio. Aqui em Lauro de Freitas tudo era de Salvador. Tinham 3 ou 4 rádios piratas que estavam aqui em Lauro de Freitas. Então se consumia a comunicação de lá, a ponto de que quem estava na gestão não sofria nenhum tipo de crítica, porque se não tem mídia local para fazer a crítica... Era tranquilo, então, né? fazer política. Aí a partir de 2010 é que começam a surgir os fenômenos dos blogs, e os blogueiros viraram funcionários de todas as gestões que passaram, descobriram que é uma forma... Tem como trabalhar na prefeitura? Praticamente então, concurso público, né? Faz um blog, é concurso público. E você está contratado, né? Fala mal da gestão, está contratado. Isso, pela primeira vez, a gente está vendo um espaço onde se discute política, onde as pessoas, e aqui de forma pluripartidária, e às vezes apartidária também, né? E foram, assim, contribuições muito importantes, e sobretudo para a população menos ativa do ponto de vista da participação política, as pessoas estão tendo acesso à história de Lauro de Freitas. É uma cidade muito jovem, 61 anos, é muito jovem a cidade. E pela primeira vez a gente está entendendo o que acontece, que Lauro de Freitas é uma cidade, não é um anexo de Salvador, é uma cidade hoje a queridinha da Bahia, né? É a 7ª economia, a ponto de que quando a cidade foi emancipada, e essa história é muito legal, quando se fala da família de Simões Filho, o nome da cidade ia ser Simões Filho. Simões Filho seria aqui, sabe disso, né? E aí a família disse, sabe não? Não. A família de Simões Filho disse, não senhor, eu colocar o nome do nosso pai num lugar daquele horrível? Não. E aí não colocaram. Não deixaram. Hoje eu acho que a gente um pouquinho do ponto de vista estético mais bonito que Simões Filho, né? A cidade deu um salto de qualidade, né? E a história mostra isso. É uma cidade vencedora, mas que a população conhece muito pouco a história. E vocês estão dando uma grande contribuição. Todo mundo que passou aqui, eu vi, por exemplo, a entrevista com o ex-prefeito Marcelo Abreu, que foi uma oportunidade grande de se contar a história da cidade, né? Uma cidade que começa a existir politicamente a partir de 1980. É ali sim que começa a dar o salto, começa a existir, né? Porque a gente tem aí... Vilas do Atlântico, como um grande loteamento que começa a existir, que era lugar de veraneio. Eu moro em Vilas já há 14 anos. Mas era uma Vilas fazenda, né? Inclusive, até hoje no endereço vem Fazenda Pitangueira, não vem Vilas do Atlântico, vem Fazenda Pitangueira. Com esse processo agora de bairros, já está começando a mudar os novos documentos. Há um tempo para isso, porque você tem a documentação toda
já com esse endereço antigo. Para mudar, aí existe um tempo hábil para que aconteça essa mudança. Mas eu só queria pontuar isso, Paulo. Mas é Então, isso, porque a gente veio aqui para ouvir um pouquinho da sua história. Eu agradeço muito, eu acho que é bacana esse reconhecimento. É até importante, um momento até salutar a gente ouvir isso. Isso é importante. Oportuno. Neste momento, era o que eu precisava escutar isso, de fato. Gostei muito. Mas eu quero ouvir você. Eu quero saber de você. Então vamos lá. Eu, que trabalho nessa área de marketing político, eu trabalho com personagens que vão colocar os seus nomes para disputar um pleito eleitoral. A primeira coisa que eu faço é resgatar a história da pessoa. Porque é o patrimônio maior que cada pessoa tem, é a sua própria história. Então, quando a gente começa a falar com alguém, a primeira pergunta é: quem é você, de onde veio, o que você faz, quem é a sua família? Exatamente. Passado, né? Esse é o formato, esse é o formato. Conhecer o cliente. É a tal da entrevista não diamante. Tem espaço social. Não é? É a entrevista diamante, né? A partir dela sai tudo. Por isso que as lideranças elas alcançam maior destaque, porque elas socializam suas histórias. A população, nós temos aqui 204 mil habitantes nessa cidade e a gente conhece muito pouco a história das pessoas, né? Verdade. Pessoas que têm histórias belíssimas em Portão, Itinga, aqui no Parque São Paulo, do Jaraguá. Então, são pessoas que têm uma vida dedicada à cidade e que a gente não conhece a história. Eu cheguei para aqui em 1999. Foi logo no momento em que eu deixei o sacerdócio. E era tudo mato, né? Olha, como eu estava aqui na Luiz Tarquínio, eu morava naquela entradinha ali do Bom Jesus de Praga, que logo em seguida é aquela rua que dá acesso a Belo Ferragens, né? E era de fato muito diferente. A cidade hoje é outra cidade. Mas antes de chegar aqui em 99, eu nasci primeiro em Vitória da Conquista, em 1966. Portanto, 2 anos depois do golpe militar, o processo que acontece no país. Aquela efervescência ali, meu pai e minha mãe são filhos do Recôncavo de São Miguel das Matas, e aí na década de 60, por conta de oportunidades, eles migraram para a Vitória da Conquista. Uma grande leva de miguelenses, pessoas que nasceram em São Miguel das Matas, foram para lá e eram comerciantes. Meu pai também era comerciante, e ele colocou lá uma mercearia e começou a vida. E em 66, 3 anos depois, eu vim ao mundo. Sou filho de uma família de 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. Sempre trabalhei com meu pai na feira e me ajudou nesse aspecto da comunicação. Quando você trabalha na feira, você tem que vender. E quem vende precisa falar, né? E a gente aprende a se comunicar assim. Aprende a arte da persuasão, de convencer as pessoas. Você conectar com as pessoas de verdade, exatamente, né? Você precisa vender para sobreviver. Tanto que o vendedor hoje é uma das profissões mais indesejadas. Quando alguém vai para fazer uma entrevista de emprego, se é vendas, eu não quero, né? Porque é mais difícil também de você achar alguém para que faça a função. Sem dúvida. Não é você que trabalha na área de marketing de agência, atendimento é muito difícil, Maria, né? atendimento é raro demais. E aí eu, nesse trabalho, amadureci muito rápido. Aos 9 anos já trabalhava com meu pai na feira, 10, 12 anos, e tive uma ligação muito próxima com a Igreja Católica. Então, fui batizado, crismado, primeira comunhão, todo esse processo. Trabalhei com um grupo de jovens. Aos 12 anos, 13 anos, eu conheci os frades capuchinhos, lá de Vitória da Conquista, e eles tinham uma vida muito aberta. Com 15 anos, eu visitei o convento, eu olhei aqueles frades com aquele hábito marrom de São Francisco de Assis e disse: eu quero isso para mim. Aí fui lá, conversei com o reitor do convento, falei com ele que tinha intenção de iniciar um trabalho vocacional. E ele me perguntou por quê. Eu disse que sou encantado pela vida de São Francisco de Assis, a paz que vocês vivem aqui, essa coisa me chama muita atenção. Eu já tinha todo um trabalho de grupo de jovens, então tinha toda uma espiritualidade, processo doutrinário da igreja. Aí foi muito fácil, já nos agregamos e naquele ano mesmo eu iniciei no seminário com 15 anos de idade. Fiquei lá até os 35 anos, portanto 20 anos no convento. Me formei em filosofia, em teologia, passei por vários lugares da Bahia e do Brasil, me ordenei sacerdote, fui morar em Xique-Xique, no sertão da Bahia, fiquei lá 3 anos. Lá no Xique-Xique. Xique-Xique, né? Aí depois de Xique-Xique eu vim para Alagoinhas. Não gasta nem gás para fritar ovo, né? Não gasta nem gás, é só botar o ovo lá que ele frita. Aí fui para Alagoinhas, como pároco. Água boa. Só que antes de ir para Alagoinhas, eu, assim que terminei o curso de teologia, eu gostava muito de teologia moral. E eu já estava com o passaporte tirado e ia para Roma fazer teologia moral em Roma.
Mas aí o frade que estava em Alagoinhas faleceu e eu tive que assumir aquela paróquia, não tinha outro nome. Disse, olha, São segura um Francisco pouquinho sua viagem. Aquela de São Francisco? Lá em São Francisco, lá. E aí eu acabei indo para lá, assumi essa vacância e acabei mudando de rota do ponto de vista de estudar na Europa. De Alagoinhas eu fui transferido para Itabuna, uma cidade muito grande, onde eu estudei também teologia. Eu morava em Itabuna, estudava em Ilhéus. Depois de ordenado, voltei para ser pároco daquela paróquia. Fiquei lá até 98, finalzinho de 98, eu me desliguei da ordem. Aí as pessoas pensam logo, né? Porque existe no imaginário popular que você deixa o sacerdócio por uma paixão. Primeiro acha que vai para o convento que se desiludiu amorosamente. E quando sai, sai porque se apaixonou, né? Mas esses casos, do ponto de vista prático, são muito raros. Geralmente a desistência do sacerdócio ou da vida religiosa, ela se dá por incongruências dentro da própria instituição. As pessoas imaginam que a igreja é uma sucursal do céu, e não é assim, né? Lá existem pessoas, a vida religiosa num convento, moram 10 pessoas de realidades sociais, culturais completamente diferentes, né? Morando no mesmo lugar, com uma hierarquia, um superior do convento, um diretor de seminário, um ecônomo, e você ali estudante. Você tem que cumprir normas e regimentos. Aquilo ali não é fácil. Então nós ficamos nesse processo. Aí assim que me ordenei, nós tínhamos um projeto como franciscanos, o carisma franciscano capuchinho, por identidade, é de cuidar das pessoas que mais sofrem da sociedade. Os leprosos, como era no tempo de São Francisco, os leprosos de hoje são os moradores de rua, são os desempregados, são as pessoas que estão nos presídios, nos hospitais. E nós tínhamos um projeto de a gente voltar para esse carisma da gente. Junto comigo saímos mais 5 confrades. E existia um grupo que não queria fazer isso. Esse grupo estava mais clericalizado. Nós éramos religiosos franciscanos e o clericalizado é aquele que é ordenado padre. No meu caso, eu sou frei e padre, que eu sou religioso franciscano e ordenado também sacerdote. Quer dizer que os projetos sociais de hoje, né, que existem hoje implantados nos governos, saiu da própria igreja, né, católica. Sem dúvida. Isso aí é todo... Porque naquela época, quando a gente fala naquela época, eu estou me remontando aqui aos anos 80, o país está começando a fazer uma abertura. E com o fechamento político, só a igreja tinha espaço para falar. Cumpriu o papel social, né? A juventude, do momento que a gente papel começa... do terceiro setor, a igreja que atuava. Exato, a igreja que fazia esse processo. Chegou um momento que a juventude descobriu, eu não preciso estar na igreja para estar no terceiro setor. Antes você só podia estar no terceiro setor se tivesse ligado à igreja. Os movimentos religiosos, né? Joque, Juque, tudo que você tinha na universidade, trabalho, tudo era ligado à igreja, juventude religiosa. E aí, a partir dessa abertura, a gente começou a pensar, vamos voltar às nossas origens franciscanas. Mas um grupo não quis e a gente teve um processo de embate muito grande. Aí chegou um momento de dizer, olha, para mim não dá, porque as nossas paróquias franciscanas, elas foram construídas em cidades, dá um exemplo assim, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Aracaju, lá em Sergipe, elas foram construídas em lugares ermos, onde não tinha ninguém. Se construía um convento para aquele lugar. Só que as cidades foram crescendo em torno do convento. E aí os conventos acabaram ficando no centro das cidades. E a nossa proposta era fazer comunidades de inserção. Vamos fazer o seguinte, vamos entregar esses conventos, essas grandes igrejas suntuosas que não tem nada a ver com o franciscanismo, vamos entregar para o bispo. Engraçado, né? Por que essas igrejas de São Francisco são tão suntuosas? Eu tive agora, recente, lá em Bogotá, e aí eu visitei a paróquia lá de São Francisco. É uma coisa de louco. Dentro da paróquia você tinha outras igrejas pequenas dentro que funcionava fazendo, são mais de 10 assim, tinha tem a maior que o padre tava, tinha ainda tinha aquela que o pessoal se confessa, como é o nome? Tem um confessionário, mais de 10 confessionários. Ele não frequenta. Ele não frequenta o confessionário. Não, eu fiz a foto da menina. Mas de assim, longe. mas do jeito que você fala, né, dos franciscanos, né, que não... Você vê que até a igreja de Salvador também, de São Francisco de Assis, é uma coisa de ouro, né? 300 quilos de ouro. Ali é bom você fazer essa pontuação. Quem construiu aquela igreja foram os escravos. Então,
houve de fato, até por parte do clero, olha, isso aqui está meio contraditório. Uma igreja franciscana, com tudo de ouro, então não bate muito bem. E aí os escravos responderam, melhor dizendo, e quem disse que nós estamos fazendo para vocês? Isso aqui é para Deus tem que ser o melhor que nós temos. E aí a gente tem aquela beleza daquela igreja visitada, né, por turistas do mundo inteiro, 300 A quilômetros. de Alagoinhas também é fantástica. Muito Eu vi ela em Alagoinhas. A de lá de Bogotá Exato. também tem ouro. Todas essas Sim, igrejas, muito os ouro. altares, porque o ouro era o sinal da divindade, né? Então se colocava Deus e o imperador ou o rei, na época eles estavam juntos. Por isso as igrejas tinham duas torres, chama o poder espiritual e o poder temporal. Sim. Quando a gente vai fazendo essa dissociação da igreja com o Estado, acabam as duas torres e você vai encontrar a igreja com uma torre só. Ou seja, só o poder espiritual já não está mais ligado ao Estado. Então a história da igreja é muito bonita nesse sentido. E aí, por conta disso, eu pedi a minha licença do Ministério Sacerdotal por 1 ano. Passei 1 ano fora. Depois de 1 ano, sentamos novamente. Não quero mais voltar. Aí, a partir daí, eu comecei a minha vida no mundo civil. Conheci minha esposa, que é também de Vitória da Conquista. Aí nos casamos e vivemos juntos já há 23 anos. Temos 2 filhos, um de 20 anos e outro de 16. E nesse período, assim que saí da igreja, pela facilidade de comunicação, eu fui convidado por um amigo que era prefeito de uma cidade de Esplanada, e foi criado com os frades, e disse, eu quero você como meu secretário de comunicação. Aí eu falei, vamos lá. E aí, Nada é bem oposto, né? Política com a igreja. Eu acho que não entrou um conflito assim, Do você... ponto de vista da disputa eleitoral partidária, existe uma certa oposição. Do ponto de vista da prática, são muito iguais. Ou seja, a igreja, ela trabalha com assistência social. Ela ajuda as pessoas que precisam. E a política, na sua razão de ser maior, de uma gestão, a gestão do Estado é para quem mais precisa. Né? O motivo de existir é esse. As pessoas que estão desvirtuando aí, né? Justamente. Os políticos que estão desvirtuando. Aí o motivo da política fazer é esse. isso, né? Mas Porque me diga uma coisa, você decide sair da igreja, né? Pega sua sacola, vou ali e volto, e não voltou mais, né? Tipo, é igual a relacionamento. Vamos dar um tempo, dar um tempo eterno. Foi ali fumar um cigarro. Foi ali. Como foi que a igreja reagiu, né? As pessoas que faziam parte da sua paróquia, né? Como é que eles reagiram à saída? Existiu um conflito pós, né? E se você depois continuou frequentando mesmo estando fora? Perfeito, é muito pertinente sua colocação. De fato, não é quando um sacerdote pede licença ou abandona o sacerdócio, sai por qualquer motivo que seja, para a igreja é uma perda muito grande. Sim. Né? E eu exercia uma liderança muito forte na igreja de Itabuna, uma das maiores paróquias lá daquela cidade, com a história dos frades muito grande. E aí eu estava no auge da minha administração paroquial. Então, no dia 18 de janeiro de 99, eu disse numa missa, essa é a última missa que eu estou celebrando aqui. Meu Ninguém Deus. Você imaginava. pegou os fiéis Nossa. Porque De surpresa. não tinha que envolver as pessoas, né? Sim. Aí todo mundo chorando, aquelas pessoas que mais gostavam de mim, outros diziam que iam perder a fé. Eu disse, mas você acredita em Deus ou em mim? Como é que é? Não, mas se sou que sabe tudo de igreja, tá deixando, o que eu vou continuar fazendo aqui? Então, de fato, é um peso muito grande, você que orienta espiritualmente várias pessoas, para você deixar o sacerdócio, tem gente também que sofre um abalo muito grande. Tem uma música de Nossa Senhora que diz assim, se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que abres caminho, outros te seguirão. Nós somos sempre exemplo para alguém, Sim. seja para o bem, seja para o mal. Eu ia falar muito isso. Você tem no seu perfil. Você acabou que você não deixou de contagiar as pessoas, não deixou de orientar as pessoas. Você só está usando outra vestimenta. Exato. Não foi assim uma dissociação do ponto de vista da fé. Isso. Eu apenas costumava dizer, para explicar assim, grosso modo para as pessoas, eu saí do volante do caminhão e passei para cima do caminhão. Foi pra bolé. Eu continuo. Não mudou de caminho, né? Não, eu continuo professando a minha fé. Eu tenho amigos padres que me convidam para festas de padroeiro, eu faço pregações, cursos de batismo, cursos de noivo. Essas coisas eu continuo fazendo isso. Os meus colegas padres que me convidam, sempre estou dando uma palestra, fazendo alguma coisa, e participo da Sagrada Missa aos domingos. Não tenho aquela frequência como tinha mais, não é?
Mas eu não abandonei a minha fé em absoluto em nada. Continuo acreditando nas mesmas coisas, nos mesmos dogmas, continuo seguindo a doutrina da Igreja Católica. Eu sou católico apostólico romano. Disso eu não abro mão. Praticante. E não tenho, assim, entendo as divergências que existem dentro da igreja e aprendo a conviver com isso. Né? Sei que a igreja, do ponto de vista da história, cometeu muitos erros em nome de Deus, mas que cometeu isso foram os homens, né? Tanto que na história da igreja, a gente não estuda a história da igreja, a gente estuda a história dos papas. Quando você foi para a faculdade, ou mesmo no segundo grau, os seus professores de história falaram com você a história dos papas, mas eles não falam a história dos franciscanos, que foram os frades que trouxeram desenvolvimento para as cidades. Não fala a história dos franciscanos que vieram para o Brasil e que foram responsáveis por registrar as línguas dos índios que estão preservadas até hoje. Os franciscanos fizeram isso na América Latina. E para aprender a falar a língua dos índios, eles chegavam a serrar os dentes, porque os dentes grandes não tinham como você pronunciar certas palavras. Isso é a história da igreja, mas também é a história da Inquisição, não é? da igreja voltada para a questão materialista. Tudo isso é tudo verdade. Mas a gente escolhe a parte que tem. É como a família da gente. Minha família tem uma história muito boa, mas também toda família tem histórias complicadas. A igreja católica aqui na Bahia, ela é muito particular, né? Você vai em algumas regiões, ela é mais tradicional. Quando chega aqui para o Recôncavo, Salvador, ela se mistura um pouco com o sincretismo religioso, né? Como é lidar, né, dentro da igreja com essas diferenças, né? Você chega, tem uma festa lindíssima que é tradicional da Bahia, que é o dia 6 de janeiro, lá em Taparica, que é a festa do caboclo, que é regido pelos caboclos, que a mãe de santo, aí todo mundo entra na igreja, o caboclo chumaçando na igreja e aquela coisa toda, né? O calendário católico é festa de reis. É festa de reis, mas lá é tradicional essa festa do caboclo lá. Aí você vem aqui para o 2 de julho, a festa da Lapinha, né? Que você tinha aquela figura pitoresca que era o Padre Pinto, né? Que fazia toda aquela manifestação cultural e era um padre, né? E a gente vive essa diversidade na Igreja Católica aqui na Bahia. Como é isso dentro da igreja? Como era isso? Como era visto isso, né? Exato. Saramago dizia que é preciso sair da ilha para enxergar a ilha. Quem vive religião aqui na Bahia não consegue perceber isso. Eu tive a oportunidade de ser padre e pároco em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu saí, morei 1 ano lá e assumi uma paróquia, fazendo um curso e assumi a paróquia. Nesse período, eu tive a clara diferença entre o que é viver uma vida religiosa na Bahia e viver no sul do país. Assim, é completamente diferente, né? Tanto que quando eu cheguei assim, baiano, aquela história, e eu tinha os cabelos muito grandes, depois eu vou mostrar para vocês a fotografia, né? Então eles diziam, não tinha assim um sotaque muito forte da Bahia, porque eu sou de Vitória da Conquista e lá a gente faz divisa com Minas. Sim. Então você não puxa muito, né? Eles, você é baiano falso, não é? É mais mineiro do que baiano e tal. Mas existia, me faziam as perguntas, e essa história de vocês com o candomblé, essa coisa do diabo? Achou que você tava com a pipoca na bolsa, né? Exato. Né? Cuidado com essa coisa toda, a juventude. Como padre, atendi muitas confissões e pude perceber o nível de abertura que a gente tinha na Bahia. O conceito de pecado na Bahia é completamente diferente no sul do país, né? Então a maneira lá muito mais rígida, muito mais conservadora. Aqui a gente prega muito mais um Deus do amor, um Deus tolerante. Lá o Deus não tem essa história, né? Você tem que pagar mesmo. É o Deus dos homens, né? Justamente porque você precisa pagar uma fatura. E quando Deus não exige fatura de absolutamente ninguém. O reconhecimento do pecado já traz em você um constrangimento tão grande que se Deus lhe perdoar, mas se você não se perdoar, você não se sente bem. Com certeza. Né? Então isso aí é muito forte do ponto de vista da prática da religião. E viver a religião católica na Bahia é completamente diferente do resto do país. Só sabe isso quem sai, né? E lá fora acha que aqui é uma bagunça, que é tudo misturado, essas coisas todas, que eles entendam que essa mistura é muito mais a capacidade de tolerância e convivência. Uma vez... Pois não? Termine, desculpa. Do que simplesmente não ter regras na vida, né? Uma vez eu acompanhei uma amiga que é mãe de santo, né? Da Umbanda. E ela não conhecia o que era a lavagem do Bonfim. E ela estava com um filho hospitalizado, que estava com uma doença muito grave. E ela veio andar os 8 quilômetros, né?
da Conceição até o Bonfim, pedia com tanta fé, aquela coisa toda. Ela veio com as contas dela, veio abençoar, né? As contas. E, assim, não demorou 15 dias, ela conseguiu a graça dela. Né? Você vê como o sincretismo, né? A união de forças das religiões, ela tem um efeito. E a Bahia tem muito A disso. Bahia faz isso, né? Sem dúvida. Sem Sobretudo Bahia a faz fé isso. também, né? dúvida. Com certeza. A fé. A Bahia, ela conseguiu. Aí nós temos ainda alguns núcleos muito fechados, né? Eu diria que hoje nós estamos caminhando muito mais para um fechamento do que para uma abertura. Tá Nós estamos num voltando, processo- né? O que é uma pena. né? Regresso. Isso é terrível, isso é um retrocesso do ponto de vista social, humano, a gente ser muito legalista, né? Então essas religiões hoje, o fundamentalismo é muito grande, muito forte, né? Desse Deus opressor, colocamos Deus dentro de uma caixinha nossa e diminuímos Deus, né? O hinduísmo diz que procure Deus a sua vida inteira, no dia que você encontrá-lo, mate-o, porque não é Deus, né? O Deus que se deixa ser encontrado, você é maior do que ele. Então a espiritualidade é uma outra coisa. Mas aí, voltando ao processo político, eu fui ser secretário de comunicação em Esplanada. Fica a 210 quilômetros aqui de Salvador. A gente fala Salvador, Lauro de Freitas, né? Estamos aqui na divisa. E aí, 6 meses após, a Secretaria de Educação pediu exoneração por motivos de saúde. Ele disse, então você assume a educação. Aí foi uma experiência muito boa. Eu já tinha, nos 6 meses como secretário de comunicação, desenvolvido um jornal para a comunidade. Foi uma coisa que eu gostei de fazer, foi muito bom para mim nesse sentido. E aí assumi a secretaria. Tive a oportunidade, como eu morava em Salvador e era secretário lá, todos os finais de semana eu vinha para cá. Voltar rapidinho. E eu tive a oportunidade de fazer, nesse período também, uma pós-graduação em administração de cidades. Isso em 2002. Isso para mim foi muito bom, para entender o funcionamento da gestão, políticas públicas. Eu tive... João Henrique foi ex-prefeito de Salvador, foi meu colega de sala. E naquela Nesse época curso. você tinha aquela lei de responsabilidade fiscal acontecendo. Exatamente. Ela foi Tudo promulgada em a 2001. gestão Exato. pública toda mudou neste Exatamente. momento. Exatamente. Ali Quando foi o de divisor fato- de águas. Quando de fato começou a gestão pública, porque antes era um mangue, né? Sim. Antes você podia fazer o que você Antes o quisesse. prefeito Houve- andava com um contra-cheque, com Isso um aí. talão de cheque da prefeitura no bolso. Pagava o que queria da forma que foi a época que foi implantada as controladorias, né? Nos Exatamente. municípios. 2000. Isso. Então ela Quando fez... começou a ter um controle e uma observação. Exato. E ali foi muito bom. Naquele momento me deu uma bagagem muito boa. Em 2004, já retornando para Salvador, eu fui trabalhar depois dessa experiência numa agência de publicidade. E aí foi nesse momento que acontece o processo eleitoral em Lauro de Freitas e a prefeita Moema Gramacho, ela procurou essa agência que eu trabalhava e a gente veio fazer aqui esse processo eleitoral. Em 2004. Chegamos em 2004, né? E aí a gente tinha uma gestão muito bem avaliada de Marcelo Abreu, 75% de aprovação. Um momento difícil para o grupo, ele até dividiu isso aqui. Como é que vai colocar alguém agora? Não tinha reeleição por norma do grupo político, né? Mas aquele momento era para acontecer e não aconteceu. E aí então chega uma proposta política diferente. O PT naquele momento não tinha nome para colocar como candidato, porque os prefeituráveis achavam melhor disputar para vereador, que seria uma eleição mais plausível do que disputar. Né? Então, nesse sentido, aí a prefeita Moema Gramacho, naquele momento ali, vem a onda Lula, né? Presidente, esse processo todo, ela vem e surfa nesse momento, que foi muito interessante, e aí criamos a ideia, Lauro de Freitas, uma cidade bonita por fora e doente por dentro. A gente começou a mexer com portão e tinga, essa coisa toda, criamos a briga ali entre... Isso aí são recursos do ponto de vista de campanha, né? Criamos a mina de vermelho contra Lobinho e Lobão, que a gente não podia usar o nome de Leão, senão a gente sofria. Então a gente botava Lobinho e Lobão, que era Leão e Cacá. Rimava, entendia, cara. Exato, né? E aí nós vestimos a prefeita Moema de vermelho durante todos os 6 meses de campanha, que naquela época não era 45 dias, né? Exato. E aí foi esse processo, a gente foi para a campanha, o grupo se dividiu, Marcelo contou muito bem aqui essa história, e quem fez o divisor de águas foi Dal, que saiu pelo PMDB. E teve 9 mil votos. Né? Ali foi justamente, Moema teve 3.680 votos de diferença de Cacá naquele momento, e aí assume a prefeitura.
ganhou a eleição, a gente ganhou aqui, eu também trabalhei em Paulo Afonso, também ganhamos a eleição de lá. E aí eu fui convidado para ser secretário de administração em Jaguarari, 2005. Aí fiquei lá de 2005 a 2007, né, lá. Estando lá, distante 25 quilômetros depois do Senhor do Bonfim, que fica a 380 quilômetros. E aí, a cidade é um ovo. é muito pequenininha. Você entra, é aquela cidade. Você rua, tem seja uma bem-vindo, rua e sai na Seja outra. bem-vindo até breve. Uma rua passando e uma cruzando. É uma cidade de primeira, né? Você bota a segunda, a cidade já acabou. Já acabou. Mas aí eu fiquei lá até 2007, e em 2007, com a vitória do governador Jacques Wagner para o governo da Bahia, eu recebi um convite para trabalhar na Secretaria de Educação do Estado, ou de Saúde, com Jorge Sola. Eu fui assumir lá a assessoria especial do gabinete, e aí foi muito bom nesse período, fiquei lá até 2012. Tive a oportunidade nesse momento aí de conhecer a Bahia inteira, visitando todos os hospitais. Eu fiquei responsável numa pasta pela municipalização dos hospitais que eram estaduais. Então, hospitais de até 50 leitos, que eram dirigidos pelo Estado, a gente estava passando, municipalizando, para que o município assumisse a gestão. A gente fazia todo um trabalho de recuperação da unidade, de qualificação, e passava isso com um recurso para que o município pudesse fazer a gestão da unidade, que era muito mais fácil o Estado fazer daqui para lá, não tinha braço, os funcionários, as coisas todas, tudo era muito difícil. Era muito mais interessante que a gestão acompanhasse isso. Até pelo tamanho da unidade hospitalar. Eu cheguei a fazer 15 municipalizações dessas, lugares importantes como Juazeiro, Barreiras, no HO de Barreiras. Fizemos também antes de Xique-Xique, Irecê, cidade também importantíssima. Fizemos em Teixeira de Freitas, fizemos em Itamaraju. Foram 15 cidades. E foi uma experiência muito boa. Aí, nesse período, eu sempre envolvido com esse processo de marketing político, conheci um morador aqui da cidade chamado JP, você já ouviu falar, né? JP da Perfil. Isso. Ele disse, rapaz, tem um rapaz aí que vai disputar a eleição e eu queria lhe apresentar para ele. Ele tá bem na pesquisa? Né? Tá bem na pesquisa, essa coisa toda, né? Aí, vamos sentar para conversar. Aí marcamos um almoço lá na Torre de Pizza. E ali nós nos sentamos, eu tinha já preparado um esboço de uma possível arrumação de desenvolvimento de campanha. Aí apresentei para ele. Disse, rapaz, e aí? E era Márcio Paiva, né? O candidato. Nos apresentamos, eu apresentei ele o que poderia ser feito. Ele me contou um pouco da história, já 2 mandatos como vereador, agora ele não queria mais, estaria o nome dele. Como naquele momento ali a hegemonia de Moema era muito grande, então Moema, nós disputamos uma eleição onde Moema tinha 21 partidos, com ela, sim, tinha 17 mil Bolsas Família, 5 mil Minha Casa Minha Vida e mais os funcionários da prefeitura. Então, se ela desse um desconto aí de 50%, ela ainda venceria a eleição. Né? E Márcio era um desconhecido que não tinha dinheiro para a campanha, que não tinha grupo político para fazer o processo, e por conta desse erro estratégico, nós ganhamos a eleição. Ou seja, se naquele momento Moema, com o grupo dela, viesse para o debate político, ela fez a leitura equivocada. Se viesse, poderia jogar mais luz para ele aparecer. Então, ignorou o candidato. O candidato começou a andar sozinho. Nós andamos durante 90 dias a cidade inteira. Foi aí que eu tomei um curso intensivo de Lauro de Freitas. Já pode virar guia. As ruas da cidade. Nós andávamos todos os dias, das 5 da tarde às 10 da noite. Com um trio elétrico. E Márcio usava sempre o mesmo sapato, né? Sempre. Tanto que quando ele se elegeu, ele fez lá uma redoma de vidro moldurou o sapato. E colocou ele só usava o mesmo sapato dele. E foi uma vitória, assim, né? 5.600 votos de diferença. Foi uma campanha muito bonita e eu me orgulho de ter... Paulo trabalhou comigo, foi onde eu conheci Paulo. Aí a gente montou um núcleo de marketing, alugamos uma casa chamada Casa Amarela. Ali A sorte nossa é que não choveu. Se chovesse, a gente ficava embaixo d'água. O pessoal que doou a casa pra gente fazer, só tem um probleminha aqui. Se chover, chove, inunda. Um metro e meio de água entrava. Mas e aí, pegou o barquinho? Não choveu não. Não choveu, demos sorte que não choveu. E aí, mudou o momento, né? Eu não tinha interesse em ser secretário na época. Disse para Márcio que eu queria ficar muito mais ali na assessoria do gabinete para conduzir as políticas públicas. Mas ele disse, não, seu perfil, você já foi secretário de educação e tal. E aí eu assumi a educação. E aí esse capítulo aí é muito
muito ruim, né? Nós trabalhamos, ficamos 1 ano à frente da secretaria, conseguimos reorganizar do ponto de vista documental toda a secretaria, Plano Municipal de Educação, nós criamos o CEFOC, que era o Centro de Formação Continuada dos Professores, eu visitei todas as unidades escolares, nós tínhamos 94 escolas em Lauro de Freitas. Para quê? Se a gente fazia uma conta, se 56 escolas, que eram as chamadas escolas próprias, elas acolhiam os alunos. Mas no governo anterior foi feito, até por conta de diversas opções políticas, a violência, se alugou casas particulares e se transformou isso em escolas. Saiu de 56 para 94. Essas escolas eram completamente insalubres. Na verdade, não eram escolas, eram salas avançadas. Né? Que até o banheiro era o banheiro social de uma casa para uma turma de 40 alunos, 50 alunos. Isso foi um desastre. Mudar isso e fechar uma escola dessa era um desafio muito grande, porque a escola não tinha qualidade nenhuma, né? Sabe? Muito quente, sem banheiro, sem espaço para trabalhar, mas tinha a segurança do pai de família que o filho estudava na frente de casa. Aí se fechar, não, deixa assim mesmo. Para entender que a família não tem interesse no modelo de educação. Ela quer que o filho esteja na escola. Essa questão do número de escolas aqui no município ela é muito peculiar, né? Porque você tem grandes escolas para o lado do centro e como a cidade ela vai crescendo e avançando para o outro lado da rua, né? Da Estado né? Pouco. Exato. Né? Aí você não tem escolas que abracem... Você não tem área pública para você poder fazer, né? Isso. Você não consegue ter escolas que atendam esse público que está aí a cada dia, né? Que você fala, Minha Casa Minha Vida, não sei o que, tantos projetos sociais que tem. Existe o público, mas não existe a escola para abraçar. Quando o governo pensasse no Minha Casa Minha Vida, ele já tinha que pensar em construir uma escola lá. Exato. Esse não diria que foi um erro do governo municipal, que de fato poderia ter pensado nisso, mas foi um erro do programa. Sim. Então você construía lá 500 casas, ali não tem um posto de saúde, exato. Não tinha uma escola, nada. Não tinha um mercado. Já tinha que estar no projeto. Nada, tinha que estar no projeto inicial. Exato, espaço para tudo. Exatamente. Espaço para tudo. Porque as pessoas precisavam disso. E o próprio trabalho com os assistentes sociais para as pessoas aprenderem a viver no mundo vertical. A gente vive Eles estavam acostumados com o mundo horizontal. Então, nós chegamos a ver ali no Dona Lindu, por exemplo, os prédios, eles tinham de dívida, porque a área comum do prédio, da escada onde você sobe, ali a luz tem que ser paga por todos. Todos, né? Ninguém pagava, os prédios tinham 50 mil reais de dívida com a Coelba. Aí, como a Coelba cortava isso, cada um pegava da sua energia de casa, pegava uma lâmpada e botava na porta. A tal da gambiarra. O famoso meal. Exato. É um negócio, muito difícil. Então, esses processos aí faziam com que a gente entendesse que precisava ter um olhar diferenciado para a área social. Está se dando um benefício, mas que, num certo momento, aquilo ali virava um prejuízo. A dissociação das famílias, a chegada do tráfico de drogas para tomar os apartamentos. Isso aconteceu em muitos lugares. Então, essas situações todas a gente conviveu. E aí, a relação minha com o gestor, como eu vou até pegar aqui carona na palavra de Marcelo. Márcio pecava muito em não ouvir. Né? Vou dar um exemplo aqui clássico dessa audição. Posso lhe fazer a pergunta que eu fiz a Marcelo? Pode sim. Márcio ouvia alguém? Que eu tivesse conhecimento, não. Mas pode ser que sim, que talvez ele tivesse uma outra relação, mas que eu chegasse a conhecer, não. Porque todos têm essa mesma crítica. Eu vou dar um exemplo clássico. Nós tivemos um ganho político no processo eleitoral, que foi onde o governo deu um aumento de 22,5% para os professores na época. Nenhum dos municípios tinha condição de pagar esse aumento. Porque ele deu o aumento, mas não mandou o recurso para ser pago. E naquele momento a prefeita Moema disse, não, eu não vou pagar. Ele deu aumento e não tinha dinheiro para pagar? Não, eu vou lhe explicar que é mais grave do que isso. Moema chamou a categoria e disse, fazer o seguinte, eu vou fazer o que vocês têm de gratificações e benefícios, eu vou incorporar isso ao salário. Isso vai se tornar salário de você. Então, entra prefeito, sai prefeito, ninguém não tira mexe. mais. Isso dava 19%. E eu dou mais os 6,5%. Então, que ficaria faz os 22,5%. Aí, não, 19 com 6,5. 24,5%. Dá 25,5%. 26,5%. E aí o que aconteceu?
A categoria não aceitou. Foi para a Câmara de Vereadores, invadiu a Câmara e ficou lá acampado, 2 meses acampado na Câmara de Vereadores. E a gente dando apoio aos professores. E Márcio assumiu o compromisso que se ele ganhasse, ele devolveria os 19% que Moema tirou. Então, ela já fez a incorporação das gratificações que virou salário. Então, praticamente, é como se tivesse recebido os 19%. Sim. Não é? E aí, quando nós ganhamos, eu fui assumir a secretaria. Eu tinha uma boa relação com a categoria. Nós sentamos, conversamos, disse, olha, não tem condição de pagar esses 19%. A gente pode fazer aqui uma conversa, a gente divide isso aqui em 3 vezes. Então a gente vai dar um aumento normal a cada ano e mais 6. O percentual. O percentual de 6,5% a cada ano. A categoria aceitou. Márcio disse, não, eu vou dar os 19, porque eu prometi que era 19. Eu disse, Márcio, mas não tem condição de dar os 19, vai quebrar a secretaria. Não paga, a folha vai para um lugar estratosférico, você compromete a sua gestão. Não, eu vou dar, vou fazer. Foi compromisso seu, mas a categoria aceita, que é mais importante. Não, deu 19%, encheu a cidade de outdoor, prefeito, mais um compromisso cumprido e quebrou a educação. E ainda fizemos uma reforma na carga horária que passou de 20 horas para 12 horas. Reduzimos a carga horária. Só uma cidade no Maranhão tinha feito isso. Nós falamos para ele, Márcio, vamos começar com um grupo aqui, num projeto piloto. Não vamos fazer para ser o primeiro do Brasil. Rapaz, não tem condição de fazer. Se você fizer essa redução de carga horária, a gente vai ter que contratar mais 600 professores para poder compensar isso. É mais gasto. Aí pronto, foi esse processo, a gente entrou num processo de desgaste. A conta não fecha. E mesmo assim o sindicato em cima, sim, o sindicato em cima, porque era direito. Quando o sindicato percebeu que Márcio era algo que se bastasse apertar que ele cedia, aí fez os processos, aí chegou um momento, eu passei a secretaria para a primeira-dama e fiquei numa assessoria do gabinete lá com ele, mas aí foi uma relação que foi se desgastando e infelizmente essa experiência não foi... E era uma voz surda então dentro do gabinete? Muito surda, não só eu, mas uns 3 ou 4 que começavam a ficar na geladeira. 3 ou 4 mil? Hein? 3 ou 4 mil? Agora me diga uma coisa, para você, você teve a experiência, né, de fazer a primeira campanha de Moema, fez a segunda também? Não, a segunda não. Fez a primeira campanha de Moema desconhecida aqui no município. Você pega Márcio Paiva também nesse mesmo processo, né? E aí você tem um processo de que você, como profissional de comunicação, de marketing político, né, de fazer 2 pessoas desconhecidas, onde você não tinha a questão dos meios digitais, que hoje em dia nós temos, né, para que a cidade conhecesse os candidatos. Para você, é muito mais fácil você fazer um candidato de baixo para cima ou aquele que já está com um percentual lá em cima, o famoso já ganhou, manter aquele já ganhou? Olha, eu já ganhei eleições perdidas e perdi eleições ganhas, não é? Naturalmente, quando você está no poder e o candidato já está com um percentual acima, você começa o jogo com 1-0. Se você perder, a incompetência é sua. Eu costumo dizer que quem está no governo e perder a eleição é incompetência. Porque a estrutura é muito desfavorável para quem chega. É desleal. Eu ia usar essa palavra, não quis, mas é desleal. Sabe? Você com a máquina inteira na mão, a cidade como Lauro de Freitas, e você perder uma eleição é muito difícil. Sabe? Precisa errar muito para perder. E a gente vê casos de cometerem erros. Né? Uma coisa que a gente não pode negar, independente de gostar ou não, da prefeita Moema Gramacho, é que ela é um case de sucesso. Ninguém ganha 4 vezes. Goste dela, faça as críticas, ela é um case de sucesso. Tem a prefeita Jailma Dantas lá em Banzaí, porque eu eu consegui fazer a 5ª eleição dela. Ela pois é. 5 vezes prefeito. Mas o que eu quero dizer 5 vezes é que prefeito. Não, hoje é de música no Fantástico, né? Hoje de 100% de aprovação. Ela de fato, mas independente dessa crítica, politicamente ninguém pode negar que ela jamais. é uma grande política e exitosa, um case de sucesso, sabe? Inclusive a prefeita vai ter um desafio muito grande na próxima eleição, porque ela está querendo voar voos mais altos na eleição de 2026 para Senado. Exato. E passa muito pelo resultado da eleição aqui. Vou pedir para você consultoria gratuita para os pré-candidatos a prefeitos. São mais de 20 e tantos prefeitos que essa cidade tem. Candidatos. E as pessoas acham que é fácil.
que Lauro de Freitas, a matemática é simples, é fácil e quem conviveu e quem viveu uma eleição aqui na cidade sabe que a cidade tem particularidade. A cidade é diferente de fato. Não é que nem cidade interior que fala assim, aqui não, aqui tudo é diferente. O que a cidade precisa para poder... O que a oposição precisa para poder pelo menos disputar? Porque assim, da forma como vai ser nomeação de prefeito. Da forma como vem sendo discutido, vai ser nomeação. Quem Moema escolher, eu acho que tem um caminho natural para ganhar essa eleição. Da forma como vai. Como é que você enxerga isso e o que você vê dessas peças que estão aí sassaricando e dizendo assim, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Já chegamos a 22, talvez 23 aí, mas eu tô... Você fez uma conta de 30. Eu só preciso... Agora você andou excluindo alguns. Não, tem gente que de fato se colocou à disposição e que não tem como contar aí, não tem lógica. Não tem. Não foi pra frente. É só botar o nome e acabou. Não é assim. Como é que... Me diga aí. O cenário político de Lauro de Freitas, ele apresenta mais de uma cidade, né? Nós temos pelo menos 4 cidades em Lauro de Freitas. Então, o candidato precisa conversar com essas 4 cidades. Nós temos candidatos que só conversam com Itinga, um que só conversa com Portão, outro que só conversa com o centro, com os nativos, e outro que conversa com os condomínios e Vila do Atlântico. É a grande sabedoria de Moema, né? Moema consegue conversar com todo mundo. Né? Ela não tem parece que vira o chip e nos vai. 4 lugares, mas ela conversa com os 4. Ela traduz a cidade. Nós temos hoje candidatos que têm um percentual de votos até significativo, mas só conversam com um lado da cidade. Ele não conhece, não é não conhecer a cidade, mas é a capacidade de interlocução da cidade. A cidade é a 7ª economia da Bahia. Você tem 2 caminhos. Ou você vai fazer um discurso voltado para a assistência social, geração de emprego, educação, saúde de qualidade, e com quem paga a cidade. Quem paga a cidade, a elite hoje está muito mais envolvida na política e não vai aceitar mais qualquer modelo. A gente tem uma mudança já assim, muito acentuada no modelo de escolha das pessoas nesse último pleito eleitoral. Então, Moema já percebe que os resultados, os números, não foram muito satisfatórios. Você considerar um quarto mandato, de governo, né? Você alinhamento com o governo estadual, e você ter aí uma vitória do candidato da oposição aqui dentro, um Bolsonaro muito bem votado na cidade, uma cidade que tem 20 anos de experiência de esquerda, de um discurso de esquerda balizado de militância. Como foi que surgiu essa elite conservadora, como é dita, que veio para a cena política participar do processo? Isso se traduziu no voto. E eu acho que os candidatos que estão aparecendo hoje estão percebendo que existe essa possibilidade de conversar com a cidade. Mas ainda vejo uma grande vantagem da prefeita Moema Gramacho. Acho que a escolha dela vai fazer toda a diferença. Ela tem nomes bons do lado dela, tanto que estão lá no governo, mas eu não sei se consegue fazer uma aglutinação em torno desse nome. Aquilo que a gente falava aqui em off, né? Como existe um ego muito grande que ninguém abre para o outro, no momento que escolher um, o outro vai fazer bico, pode até sair do grupo político. Pode até se vingar, dizendo eu prefiro que perca, mas não fico do outro lado lá, porque fui preterido no processo. A gente acompanha a política aqui, né, Lauro Freitense, e a gente vê assim, as pessoas falam, né, fazem a crítica ao governo de Moema. Mas quando você vai nas comunidades, quando você vai nos lugares que ela passeia, né, nessas 4 cidades aqui que ela passeia, você vê que as pessoas têm um carinho muito grande por ela. Na última eleição dela, ela nunca teve uma votação tão expressiva como na última eleição, quando todo mundo achava que ela não ia ter de prefeito, né? Foi quando ninguém achava que ela ia ter essa votação expressiva. Agora, quando tira a figura de Moema, né, do campo da disputa política, eu não enxergo outra figura forte dentro de um PT. Você, na sua análise política, e mais uma consultoria, né? Então, você avalia que este momento é o momento de Moema abrir para os aliados entrarem para poder fazer essa aglutinação dos partidos que estão fazendo base dela? Essa é uma decisão difícil para ela, né? Quando se fala em abrir, em política não se negocia poder. Quando você é liderança política, você não pode passar o bastão com muita facilidade. Mas você tem que escolher bem quem você vai fazer isso, porque o grupo pode se esfacelar nesse processo. Mas nesse particular, eu acho que esse é o único alento da oposição, é saber que Moema não vai para a disputa eleitoral.
a possibilidade de ganhar a eleição é porque a disputa não é contra ela. Não que ela seja imbatível. Ninguém é imbatível. Mas é mais difícil no processo. E não tem, assim, alguém que traduza o mesmo carisma dela. As figuras, nós tivemos aqui algumas pessoas que já passaram por essa bancada, que são prefeituráveis, pessoas do PT, do PCdoB, né, que estão na base do governo, mas que não conseguem, assim, trazer junto consigo, se tiver a mão abençoada da rainha, e esse é um assunto que eu quero falar daqui a pouco, né, sobre o ombro, dizendo, você está abençoado e você é o meu candidato, a mão só dela não traz as outras mãos também que precisam acompanhar. Nesse momento é que a oposição vê uma possibilidade de disputa. Mas, do mesmo lado, a oposição também sofre com essa dificuldade de fazer um consenso de nome. Agora, hoje, para o governo, saindo mais de 3 candidatos, é um passeio na eleição. É nesse assunto que eu ia entrar. Hoje, na Bahia, a Bahia está dividida em 3 grupos, né? João Roma, apesar de um núcleo pequeno, a votação foi boa. Marcou E ele espaço. marcou e tem o espaço dele garantido. Inclusive, já se colocou como candidato a prefeito em Salvador. Então ele vai, e o PL vai colocar isso, então esse bolsonarismo, esse conservadorismo do PL, ou PL, vai marcar a posição. Então, em Lauro de Freitas, isso não vai existir. Né? Inclusive, tem dois candidatos brigando dentro desse processo para ser esse candidato do PL. Você tem o grupo de ACM Neto e você tem o PT. Que eu acredito que eles sejam mais consigam levar o nome e segurar. Naturalmente que tem pessoas ali dentro que podem criar essa vaidade que você falou. Mas você acha que essa desunião, esses 3 polos, ajuda muito na escolha dela, de quem a rainha colocar a mão e falar assim, você está abençoado e seguirá o meu reinado? Olha, eu acompanhei a entrevista dela no último podcast que ela participou, lá no Metrópole, né? E ela disse, eu não tenho pressa de fazer isso agora, essa coisa toda, mas em política, você perder tempo para construir nomes é muito difícil. O fortalecimento do nome, quando você diz a alguém, olha, você que é o meu sucessor, e eu sou partidário de que o sucessor já deve existir no momento que o prefeito toma posse. Isso, o meu sucessor vai ser Paulo Maneira. Então tudo tem que ser, porque eu já sou o prefeito. Assim foi feito com o Rui Costa, assim foi feito com o Jerônimo. Exatamente. Você tem que fazer essa escolha, porque não pode nem dizer, mas você tem que jogar. No primeiro momento, o grupo sofre o baque, porque todo mundo se sente preterido, não é? Mas depois há um processo de aceitação. Dá mais tempo para fazer gestão. Agora, exatamente. Construir, né? E construir. Pensar, eu posso participar do governo, posso fazer, porque senão o grupo, eu acho que se deixar até o final do ano para escolher o candidato, fica muito difícil. Porque já começam os burburinhos internamente no grupo. Tem muita gente insatisfeita, eu converso com algumas pessoas, porque eu estou aqui, eu participo hoje, não de maneira anônima, mas de maneira menos ativa do processo político. Tenho amigos em Portão, tenho amigos em Itinga, semana passada eu estava em Itinga, aí quando eu digo, secretário, como é que vai? Então existe uma lembrança ainda dessa nossa ação, porque eu fiz amizades aqui e gosto de cultivar essas amizades, e a primeira coisa que a gente ouve é a crítica ao número grande de todo mundo quer ser candidato. E ninguém sabe para onde a prefeita vai escolher. Isso ela reputa como uma vantagem, eu acho que é uma desvantagem. Né? Porque quando todo mundo tem o direito de ser candidato, que não se trata de não ter direito, a palavra não foi bem encaixada. Quando todo mundo quer, ou seja, você tem que entender que existe um processo de critérios para que você ocupe aquele cargo. Quando todo mundo se acha capaz, Quando todo mundo se acha capaz, é porque os critérios são muito rasos. Eu acho que a oposição precisa pensar isso hoje. Por que eu não abro mão? Quais são os critérios? Mas você tocou numa coisa que eu ia perguntar, eu esperei o Paulo terminar de perguntar. Você falou que Moema não é a candidata. E a oposição só bate Moema. O erro não está aí? Eu acho que exatamente. Da mesma forma que Moema perdeu uma eleição para Márcio, que ela ignorou o processo, hoje, se a oposição bater só em Moema, ela não consegue atingir, ela vai deixar o candidato fazer a campanha, abraçar todo mundo, beijar todo mundo, fazer amigos e deixar só que o ódio contra Moema prevaleça de um grupo que já está definido. Já está definido.
Hoje, a prefeita começa uma eleição com 35 mil votos. Ela não tem menos que isso. Então, para ela é muito mais fácil ir atrás de mais 10 mil para ganhar a eleição do que os outros. Nós temos, assim, candidatos que tiveram votação para deputado, 17 mil, 8 mil, 9 mil, 6 mil. Para começar o processo é muito grande. Eu acredito que nesse momento político de Lauro de Freitas não vai se repetir o cenário da eleição passada. Eu acredito que nós teremos mais de 3 candidatos. Sabe? Até que, faltando um mês para o processo, alguém perceba pelas pesquisas que possa fazer. Mas até o apagar das luzes, eu acho que a pessoa ainda vai dizer, não, eu não abro mão do processo, marco meu nome, eu tenho que dizer, registrar aqui que foi candidato. Se eu tiver 10 mil votos, eu faço 3 vereadores que vão na minha coligação, eu estou dentro, eu participo do governo, que esse é o grande processo, né? Eu acho que, onde é que, se você me perguntar, onde é que está o problema político de Lauro de Freitas? Para mim está na Câmara de Vereadores. Mas por que o problema está na Câmara de Vereadores? Porque o poder maior de uma cidade é o legislativo, não é o executivo. Exato. Se você comparar a cidade como um condomínio, quem é que é mais importante? É o Conselho Fiscal dos Condôminos ou o síndico? O conselho. O Conselho Fiscal tira o síndico na hora que quiser, Sim, né? E o síndico tira o Conselho Fiscal? Não. Então, essa ideia de criar na cidade, não só aqui em Lauro de Freitas, mas aqui eu vou dar um exemplo por conta até do apelido da prefeita de Rainha, dada por um blogueiro, né? Isso distorce a consciência política. Sim. O maior poder é o poder legislativo. Só que quando os vereadores perdem essa consciência de que ele é que faz as leis para que o executivo seja apenas um administrador do processo, um gestor de orçamento, ele entrega tudo isso para o gestor e passa a ser, ao invés de vereador, passa a ser prefeitinho. Aí ele fica indicando uma quadra, uma rua, um posto de saúde. Nós temos a prefeita e vários prefeitinhos. Prefeito bairro. É. Isso é o mal das câmaras. Isso é terrível. É, Enquanto exatamente. o país não entender que o maior poder da nação, representativamente falando, é o poder legislativo, tanto que você tem 2 poderes na Câmara. Quem é vereador sabe o poder do vereador e o poder da Câmara. Qual é o poder do vereador? É fiscalizar, é apresentar projetos, mas o projeto que ele apresenta, ele consegue aprovação? Não, porque o poder dele é limitado, mas o poder da Câmara é que aprova o projeto dele. Então, quando a gente entende que a Câmara é o grande poder de um município, que ela pode... Vereador não tem caneta na mão, não pode indicar nenhum projeto que demande despesa para o município. Isso não é verdade. Mas você não acha Quem que... pensa assim não deve nem ser candidato. Exato. Quando você faz um PPA, que é o documento mais importante de uma gestão, a prefeita faz um PPA participativo, ou o prefeito, e manda para a Câmara de Vereadores, ele tem 60 dias para revisar esse PPA inteiro, e se quiser mudar todo, ele muda. Porque ele tem poder para fazer isso. Só que como geralmente o gestor tem maioria na Câmara, o que ele manda está aprovado. E isso é ruim para o município. Porque ao invés de você fazer uma cidade pensada por uma representação proporcional, você faz com o comando do rei. Essa visão que a gente tem ainda da política, nós estamos vivendo um presidencialismo, uma democracia, mas a gente vive um modelo monárquico. A figura do presidente, a figura do governador e a figura do prefeito e prefeitas, o presidente e presidenta, governador, governadora, são minis O reis. Congresso Nacional tá São querendo mudar um soberano. pouquinho isso, né? Tá, Exato. o Congresso Nacional quer impor, aí as pessoas até se assustam, né? Mas Exato. na verdade é o papel. Exato. O papel do Congresso é exatamente esse. E O uma papel coisa do interessante- deputado, do senador é Sim. exatamente esse. É se Olha- impor e falar, não, peraí, vamos ao outro lado. Poder não é moderador, não. né? Exato. né? Olha uma coisa interessante, uma cidade com 254 mil habitantes, com 146 mil eleitores aptos a votarem, você pode eleger um vereador com 350 votos. Isso e como? Porque você divide o número de cadeiras pelos partidos existentes que vão concorrer. E ali você tira o coeficiente. Então, se um partido precisar fazer 6 mil, 8 mil votos para eleger um vereador, e sendo dentro desses 8 mil, eu tenho um grupo que trabalha comigo, e eu tiver 350 votos, o mais votado, eu estou eleito. Porque eu tenho que fazer o coeficiente representativo. Sim. Eu não preciso de 5 mil votos, de 8 mil votos. A gente tem, inclusive, agora um Tem. que é suplente, que foi 308, 310. Aí a pessoa diz, poxa, negócio assim. fulano, isso é injustiça, fulano teve 1.500 votos, não assumiu, fulano tem 350. Não, ele não teve 350, não. O Exato, partido o dele partido. teve 8 mil votos, teve 5 mil votos. É essa a representatividade.
É isso que faz a política ser bonita, para trazer um montão de gente. Quando você tem, numa cidade onde você tem a representação política feita por vereadores que tem, pode ser eleito com 300 votos, o cara tem 5 mil votos, 3 mil votos, você não tem representatividade. Com certeza. Aí você tá, a morte da política acontece aí, porque você não tem grupos políticos para representar. Sou eu que faço, eu estou no partido, eu tenho meus 1.500 votos e estou eleito, quem quiser vem fazer a escada para mim. Essa agremiação política não tem força, porque o vereador sozinho, o dono dos 1.500 votos, ele é que é o mandatário do processo. Mas um partido bem organizado, que tem 8 mil votos, que faz o coeficiente e elege um com 350, todo mundo deve participar do processo. Em 2011 você esteve aqui para poder tratar da eleição de março. Foi 2011, porque a eleição foi 2012, né? 12. Você deve ter vindo um ano antes para poder Isso. fazer esse trabalho e avaliar, né, se o candidato que lhe foi apresentado teria reais condições de ser o candidato da oposição. Bom, indo para 2023, que a gente está nesse período um ano antes da eleição, quem você enxergaria esse grande nome ou os grandes nomes da oposição que seria capaz realmente de desbancar a atual gestão? Existe uma máxima na política de que o voto não é um ato racional, mas emocional, né? Então esse aí, infelizmente, é assim. Para nosso desespero social, o voto é emocional. Você não usa a razão para ter critérios para escolher Ari como candidato. Mas é porque eu gosto dele, ele me emociona, ele me faz bem olhar para ele. Tem gente que vota num candidato só com a foto tirada no santinho. Então você que é vereador, quando for fazer sua campanha, tire uma foto bonita, porque a sua foto pode lhe dar um voto que você não pediu à pessoa. Só faz eu olhei A esse coisa cara, mais importante é olha, a foto. gostei desse rapaz, viu? Que foto bonita, vou votar nele. Não tenho que votar para ninguém, pelo menos voto nele. Isso é terrível. Então eu acho que o candidato, respondendo sua pergunta, que conseguir emocionar mais, esse vai vencer a eleição. Eu vejo hoje na pleiade de candidatos que está apresentada, eu não consigo enxergar ainda esse candidato. Ninguém emociona. Não tenho. O que passou aqui pela bancada que eu vi, o pessoal está muito nervoso, sabe? Está com um discurso muito do embate, da luta, da briga. E não é esse o processo. O processo é falar no coração das pessoas. É olhar no olho, é interpretar a cidade, é dizer que essa cidade precisa de cuidado. A cidade que vive hoje problemas seríssimos por questões de ordem meramente sociais. Ou seja, uma cidade de 57 quilômetros quadrados tem 204 mil pessoas. Então aqui a gente enfrenta um problema de superpopulação. É o metro quadrado mais habitado que a gente tem da Bahia. Isso é muito difícil. Aqui dentro tem de tudo. Você tem a Estrada do Coco, que corta a cidade, são 7 quilômetros, que é o maior shopping center a céu aberto da América Latina. Você encontra de tudo. Tem quase 20 postos de gasolina, 6 a 8 grandes supermercados, concessionárias de automóveis, casa de material de construção, de imóveis, tudo que você quiser, você encontra aqui na Estrada do Coco. Centro comercial que movimenta a cidade. Você tem o condomínios de empresas. Aqui nós temos 263 indústrias em Lauro de Freitas, uma cidade deste tamanho. 34 mil empresas abertas, ativas na cidade. Nós temos pessoas de Salvador que já trabalham em Lauro de Freitas há 10 anos, que não conhecem Lauro de Freitas. Ele pega um ônibus na Ribeira, desce ali no terminal e entra aqui nos condomínios, passa o dia todo, sai 7 horas e vai embora. Não sabe que é Lauro de Freitas. Trabalha onde há 10 anos. Não tem nenhuma relação com a cidade. Mas trabalha na cidade. E trabalha na cidade. Essa mão de obra que poderia ser utilizada daqui é de fora. Aí você vai para o problema social. E por que as pessoas não empregam gente de Lauro de Freitas? Nós temos os 2 grandes bairros aqui, que é Portão e Itinga, que tem problemas sociais gravíssimos, problema de qualificação de mão de obra, relação da juventude com as drogas e com o crime. O indivíduo que é apto para trabalhar, mas tem passagem na polícia, não consegue emprego. Às vezes por um delito simples, mas esse indivíduo fica manchado e a empresa diz, eu não vou fazer isso não, vou empregar um amigo de Ari que mora em Salvador, que o filho dele eu conheço, vou botar na minha empresa, não vou botar esse cara não, trazer esse cara aqui para dentro não. E isso vai se repetindo. De um caso, você vai encontrar aí 3, 4, 5 mil jovens em Lauro de Freitas que nem trabalham e nem estudam. Vai fazer o quê? O que tem de oportunidade na cidade? Então são problemas sociais que o próximo prefeito, prefeita, precisa pensar. Que vai além do aspecto político.
Você tem que entender como fazer ações que possam minorar essas coisas. Então, nós temos problemas gravíssimos na estrutura da educação. A cidade precisa hoje investir na geração de emprego e renda para o povo da cidade, porque a cidade aqui gera muito emprego. Segundo o IBGE, 63% da população é ocupada dos empregos que estão aqui, mas não é da população da cidade. Sim. Nós temos muita gente desocupada. Pega o carro agora, vai no Lauro de vai Freitas importando. teve agora a cidade que mais teve geração de emprego. Mas emprega é Exato. Salvador. Emprega as pessoas que estão Não, em eu Salvador. sei, vêm pra cá. eu sei. É essa que E você falou do desafio do próximo prefeito da cidade. Mas você não acha que essa questão do político em si, ele olhar para si e não olhar para o todo, né, na questão do planejamento, não impacta também muito nisso, não? É o grande problema que a gente enfrenta. É fazer a gestão olhando para o umbigo. Né? Para o umbigo, desculpe. Né? Olhando para o umbigo, fazendo essa gestão assim personalista, pensando no legado que você vai deixar, acordar de manhã e dizer, vou fazer uma escola em tal lugar, vou asfaltar tal rua. Não é assim que funciona. Tem que ter um planejamento para a cidade. Nós temos um problema hoje, que eu acho muito grave, que é a abertura de postos de gasolina na cidade. Vai abrir um posto novo ali agora na entrada de Vilas, onde pé colado, onde era ali aquela casa de show armazém. Sim. Sim. Gente, não tem como fazer isso. Sabe? 57 Abrir uma linha Arcanja? Exatamente, você viu ali a Arcanja, não tem lugar para o carro estacionar para abastecer. Ele tem que entrar e voltar de ré. Mas vai muito do que você falou no começo do programa, a gente já está aqui caminhando já para os minutos finais, muito do que você falou de discutir a cidade. Na verdade, é o grande propósito disso. Como o Totinho me chamou para esse desafio, para construir o Liga da Política dentro desse processo, a colaboração do Liga não é só para Lauro de Freitas, mas é a partir de Lauro de Freitas. E é essa discussão. Como é que você enxerga outros meios, outras formas de se discutir a cidade, para que a gente possa contribuir de alguma maneira, para que a gente possa ajudar, até porque a gente viu isso na gestão, do cara prefeito acordar e falar assim, hoje eu vou arrumar aquele campinho de futebol. Por quê? Tem gente jogando bola ali, nem sabe, não faz nenhum levantamento. Teve a discussão, inclusive, do Marisol, que aquilo foi o máximo, Exato. um clássico. Estava se discutindo se o Marisol era de Salvador, de Lauro de Freitas, mas não foi feito um levantamento. Vale a pena? Se paga o Marisol? O IPTU que a prefeitura arrecada lá, ela, de fato, o gasto é maior ou não? Então, assim, isso só foi pensado depois que estava se discutindo. Exato. Isso já era para ter. Tá dentro da prefeitura. Isso já era uma discussão que era para ter sido feita. O que falta para essa cidade começar a pensar, começar a discutir em Lauro de Freitas? Paulo, nós tivemos a oportunidade de fazer essa mesma pergunta um para o outro há 1 ano e meio atrás, né? Que nós havíamos pensado em fazer uma série de eventos na cidade, trazendo figuras das políticas públicas em âmbito nacional para Lauro de Freitas, grupos fechados no primeiro momento, para a gente trazer cases de sucesso e discutir o que a gente pode fazer na cidade. Isso seria uma maneira de pensar Lauro de Freitas para o futuro. Né? Esse é um grupo suprapartidário de pessoas que quisessem pensar, vamos resolver problemas sociais, porque depois que passa o pleito eleitoral, a gente fica aí com a rebordosa desse processo. Então, há 1 ano e meio, eu não consegui colocar em prática e você fez esse grande movimento que foi trazer aqui o Liga da Política e trazer pessoas fundamentais que hoje estão aí no cenário político. Eu tenho certeza que uma dessas pessoas que será eleita já passou por essa bancada. Não pode. Tem aí mais uns 3 ou 4 ainda que podem chegar aqui. É bom que eles também, assistindo isso, eles vão vir aqui para que poder também- Entender. Lançou a bênção aí do padre. É fato o que aconteceu, sabe? Tem que mostrar o nome. Aqui recebeu gente de todas as cores e partidos. E as pessoas tiveram a oportunidade de falar de suas vidas, Contar de a sua história, né? história, E a história da contar cidade o também. seu legado, qual é a sua participação. Né? Então a gente está aí caminhando agora para dia 31 de julho, aniversário da cidade, 61 anos. A gente precisa entregar uma cidade mais digna, mais acolhedora, menos violenta, mais cuidada do ponto de vista de buracos. Não é uma coisa fácil, tem chovido demais. Essa intervenção que a gestão faz hoje, do ponto de vista da macrodrenagem, da questão do esgotamento sanitário, a prefeita falou outro dia, e não deixa de ser verdade, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Né? De fato, é uma coisa ruim, mas
pode-se ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso em relação aos buracos. Dá E pra eu- quebrar o ovo sem deixar a casca cair no ovo, Isso, né? exato, sem se sujar todo. Sem se sujar né? todo. Eu acredito que nós não podemos, uma cidade com 204 mil habitantes, tão importante, 7ª economia da Bahia, diga que o seu maior problema é buraco na cidade. Não pode ser. Né? Não pode ser. Porque se fosse buraco, o próximo prefeito dizia, vou fazer uma usina de asfalto e vou asfaltar a cidade inteira. Resolveu o problema? Não. Uma coisa que é interessante foi exatamente a chegada de ACM Neto na prefeitura de Salvador. Quando a ACM Neto chegou lá em 2012, Salvador tinha buraco para todo quanto é canto. A primeira coisa que ele fez foi resolver o problema dos buracos. Mas isso resolveu em 2, 3 meses. Você não vê Salvador com essa discussão. Existe. Tem buraco em Salvador, não estou dizendo que não tem. Mas você não tem essa. Essa não é a discussão, Salvador. Exato. E Lauro de Freitas precisa de fato sair disso. O problema não pode mínimo, ser o buraco. né? Não Da pode ser picuinha. isso. Isso não é nem para se discutir. É. Isso não é uma questão que tem que ser discutida pela cidade. Eu acho que reflete uma outra questão que aí vem infraestrutura, enfim, né, planejamento. E eu acho que a questão de não ser discutida na cidade reflete na falta de proposta dos candidatos. Porque a pessoa não sabe qual de fato é o problema, ela não sabe, não tem uma proposta para resolver esse problema. E aí a gente que vai votar também não sabe o que essa pessoa pode fazer para ajudar. Exato. Então é uma qualquer bola de coisa neve. serve. Qualquer coisa Se serve. você falar que vai tampar o buraco, pelo menos o meu pneu não vai furar. O fato é, Ari, que nós temos uma parte, um grupo da população que gravita em torno da política. Eu reputo que aqui em Lauro de Freitas deve girar em torno de 5%. 10 mil pessoas discutem política na cidade. As 194 levantam às 6 horas da manhã e voltam às 7 da noite para casa. Não vive a cidade. Não estão querendo nem saber o que está acontecendo. Vez ou outra são interpelados por um entrevistador de algum instituto de pesquisa e pergunta assim, como é que está a saúde? Está uma merda. Qual foi a última vez que você foi num posto de saúde? Graças a Deus tem um plano de saúde. Então, como é que você sabe que não presta? Mas a pessoa já critica, dizendo que acha que tem que... né? É o senso comum. E não é assim. Então, esses 10 mil gravitam ali em torno da prefeitura, em torno da política, e os indiferentes da política são eles que decidem a política. Mas eles não têm as informações necessárias para fazer a decisão e votam pela emoção, como você falou. Eu já fiz algumas perguntas aqui, alguns prefeituráveis, né? Sobre a questão, assim, eu quero uma Lauro de Freitas diferente, eu vou fazer diferente. E se você acompanhar a política, né? Desde de Leão, desde Gerino, desde todo mundo aí. Paulo Rosa, aí vem todo mundo aí. As pessoas que estão na gestão sempre participaram de todas as gestões. É isso. Moema, de situação, oposição, participou de todas as gestões e sempre está na gestão. Perfeito. Como fazer diferente com essas figuras que estão aí? Porque só vai mudar a cabeça. Mas quem está embaixo... Só muda a cobertura do bolo, o recheio Pois é, mesmo. o recheio é o mesmo. Exato. Como fazer de diferente? Como pensar uma cidade diferente? Esse é o grande desafio. É, Eu não desafio, vejo é dos muito candidatos, desafio. dos prefeituráveis, E prefeituráveis. foi um desafio que você encontrou na Secretaria de Sim, Educação e que você sem teve que dúvida. fazer o que teve que ser Exato. feito. Olha, na secretaria, nós não colocamos ninguém de fora. A única pessoa de fora considerada era eu. Eu trouxe mais uma pessoa, que era meu chefe de gabinete, professor Paulo, que depois continuou na gestão, mesmo depois que eu deixei a secretaria. E o resto todo eram professores da rede, não veio ninguém de fora. Nós estruturamos a educação do processo. Mas essa questão aí da parte econômica, da gestão da secretaria, inviabilizou o processo completamente. Chegou um momento que a folha era 22 milhões. Não tinha como pagar. O município recebia 35 milhões. Aí a gente vai ver agora, 8 anos depois, Para pagar a folha. a prefeitura recebe hoje 70 milhões de reais. Chegou a 74 milhões de reais. Ou seja, os problemas que nós temos, eles duplicaram na mesma proporção do recurso, o recurso é menor, como é que é isso que funciona? Essa discussão não é feita, sabe? O gestor que vai chegar ali, ele tem a anuência de gerir esse orçamento com os seus prefeitinhos, que são os vereadores. Então eu queria até dizer isso aqui de primeira mão, já tinha conversado com o Paulo sobre isso, que a gente está aí arregimentando um grupo de pessoas para discutir a cidade. Primeira vez que eu fui chamar as pessoas, você é candidato a vereador? Eu disse, não. Não, então não serve. A gente tem que pegar uma pessoa e tem que ser você, porque você conhece a cidade, você entende de políticas, rapaz, não transpira, não transpira a responsabilidade. Eu não descarto essa possibilidade. Se for uma decisão do grupo, se a gente tiver um plano
importante, se o plano for uma decisão conjunta, pode ser eu ou qualquer outra pessoa, qualquer entre aspas, qualquer pessoa que entenda de gestão, que tenha um mínimo de senso, né, para poder gerir. Você não pode simplesmente pegar uma pessoa. Nós temos 3 tipos de vereadores na cidade. Nós temos o assistencialista, que é aquele cara que leva as pessoas para fazer exame, aquele cara que dá cesta básica, aquele cara que dá camisa para time de futebol, aquele cara que o carro dele é para tudo, para tirar documentos, essas coisas todas, e passa 10, 12 anos fazendo isso. Tem apenas 2 dentes, um para doer e o outro para abrir garrafa. Mas ele acaba sendo eleito com 300, 400 votos, quando ele vai num partido, o que acontece? Nós temos o outro, que é representante de classe. Representa professores, representa médicos, enfermeiros, garis, ele representa classe. E aí ele já tem um grupo ali que ele consegue arregimentar essas pessoas. E temos o terceiro, que é o que é chamado o cientista político. Ele não tem serviço prestado na comunidade. É até envolvido numa ou outra organização, mas ele traduz a cidade. Ele conhece os números da cidade. Ele entende de política. E esses são os menos eleitos. Você pegar o perfil, tira a fotografia, você vai ver que o assistencialista e o representante de classe, ele fica com 90% das cadeiras. E é aí que dá o problema. Um indivíduo que não sabe fazer leis. Um indivíduo que não pensa a cidade. Um indivíduo que quer ser prefeitinho, que quer estar junto no governo para empregar 100, 200, 300 pessoas. Fazendo isso, na próxima eleição ele está eleito, não precisa fazer nada. Mas é um indivíduo que ganha hoje 19 mil e desses 19 ele fica com 4. Vive uma vida, o carro está quebrado, a casa é um desastre, a família é desarrumada. E por que você não sai da política? Eu não consigo mais sair. É um desastre a vida do político. Sabe? Um ou outro que tem uma vida mais abastada porque já tinha um comércio paralelo e consegue fazer. Mas a grande maioria é todo mundo com problema de dívida com dinheiro. E por isso ele precisa repetir o modelo para ser eleito de novo, senão ele está morto no processo. Ele fica escravo do mandato dele. Isso é terrível para a cidade. Então a gente está criando esse grupo. Eu acho que está no tempo oportuno para chamar figuras políticas proeminentes que pensam a cidade, que conhecem a cidade, para a gente discutir. Esse grupo ainda é suprapartidário, que nós vemos que dos dois lados existem hoje pessoas que podem fazer isso. A gente precisa sair do bairrismo e ter um projeto para Lauro de Freitas. O projeto político apenas, ele não leva a cidade para lugar nenhum. Mas se for um projeto de gestão, de cidade diferente, que tem recurso, aqui é uma das poucas cidades das 417 da Bahia que tem dinheiro. Nós temos cidades aí que vivem só dos repasses. Aqui tem dinheiro para pensar a cidade. Exceto que as administrações passadas todas já deixaram um passivo aí que só dos encargos da dívida você já... empréstimo atrás de empréstimo. Às vezes inviabiliza a gestão. Quando você chega lá, o dinheiro está... Por isso que... O que foi que a CM Neto, e que nós podemos fazer esse corte aqui, que até o próprio... senador Jacques Wagner já reconheceu esse processo, nós não podemos dizer que, administrativamente, a Semineto não fez um grande trabalho em Salvador. E qual foi a ação mais importante que a Semineto teve em Salvador para conseguir fazer uma gestão? Nomear Paulo Souto secretário. E colocar a folha da cidade apenas com 48%, 42%. Que um governador... que era Paulo Souto, conseguiu fazer com muita sabedoria. Porque se o dinheiro que você recebe é para pagar folha, você não faz nada na cidade. Exatamente. Não tem investimento, né? Não tem investimento. Não tem como. Sabe? Então, é um momento assim difícil que a cidade está vivendo. Não sei se a gente chegou ainda à maturidade desse processo. Fico com medo do rescaldo que a gente teve da eleição passada, que essa eleição possa... caminhar por um caminho mais adverso do ponto de vista das agressões, essas coisas todas. Tomara que a gente não vá por esse caminho. Isso seja passageiro, sabe? Que já esteja Eu acho acabando. que o fato de Moema não disputar a eleição ajuda, nesse sentido, que ela vai ser mediadora, né? Porque hoje ela tem um grupo que a ama demais e idolatra e tem o outro que odeia. E se ela fosse candidata nesse momento, e poderia acirrar mais ainda esse processo. Ela pode ser a grande pacificadora disso aí, de trazer um momento novo para a cidade. A oposição, se soubesse se organizar e pensar a cidade além do projeto político pessoal voltado para o próprio umbigo, né? Não adianta você achar que você tem mais dinheiro, você é dono do processo, que você teve mais voto ali, você é dono do processo, que você conversa com a Itinga toda e você vai sair eleito. Não é verdade, não acontece. Se não tiver grupo político, não vence a eleição. Mas aí é preciso discutir a cidade. Eu conto com você, Paulo, pra gente trazer. Eu acho que dá pra gente fazer. Desafio lançado aí. Vou continuar tentando.
Exato. Dá pra Vou gente fazer continuar até tentando. dezembro. Eu tento sempre. Eu Nem quero ver se sempre a gente acerto. consegue programar para a cidade até dezembro. Nem sempre acerta. Eu tento muito. E aí vai ser interessante que a gente vai convidar gente de todos os lados, né? Não. A gente quer fazer um encontro aí, no máximo 100 pessoas. Porque não é uma discussão para trazer a população agora. Não. É para trazer um plano para apresentar a população. Eu queria que você, mais uma vez, desse uma dica ali para a Câmara, para os prefeituráveis, seja de oposição e seja de situação. O que é que você tem a dizer a eles? E aí já Em fica relação- com as suas considerações Em finais. relação ao pensar da cidade, em relação ao que vai vir para o pleito do ano que vem. Conselho de ouro. Sua câmera ali, ó. Suas Aqui, ó, considerações a opressora. para os Você manda o recado pré-candidatos. para eles. É qual? Essa aqui ou aquela? Essa aqui, Essa sua aqui, frente. Essa aqui, né? Então, não é uma pergunta fácil, não é uma dica fácil, porque se a gente tivesse essa varinha de condão, seria fácil, nem daria, eu venderia, né? Porque tem muita gente que gostaria de comprar, venderia até a alma para comprar essa varinha. Mas existem alguns critérios básicos. Primeiro, se você for preguiçoso, você está fora do jogo. Se você não tiver coragem de andar a cidade, conversar com as pessoas, você está fora do jogo. Se você achar que o dinheiro apenas ganha a eleição, você está fora do jogo. Se você não conversar com o coração das pessoas, você está fora do jogo. E se você tiver, de fato, um compromisso para mudar a cidade, você precisa conhecer os números da cidade. Precisa saber a cidade que você vive, que você mora. Os problemas reais que ela enfrenta. Estão aí todos os dias. Não vá na onda, não faça discurso eleitoreiro, que pode até passar vergonha. Hoje, com as redes sociais, tudo que você fala vai ser avaliado e pode ser motivo de chacota. Então, se você não conhece a cidade, você tem hoje um ponto a menos para ganhar a eleição. Conhecer a cidade que a gente fala não é conhecer Manuel da Queira Deus em Portão, não. Que às vezes Manuel lá da Queira Deus de Portão, nem ele sabe quais são os problemas reais de Portão. Mas você pode hoje, existe a possibilidade real de você ter acesso aos números da cidade. Lauro de Freitas precisa, Lauro de Freitas merece, você pode, e se você conseguir fazer isso, tem grande chance de sentar na cadeira, não para ser o rei, mas para ser o gestor da cidade. Maravilha. Que aula, meu povo. Rapaz, eu aprendi Boa. bastante, viu? Maravilha. Espero que quem tenha nos escutado ficou até aqui também tenha aprendido bastante. E eu vou assistir umas 3, 4 vezes esse programa por semana. O agradecimento é meu. Você já tá com o caderninho aí anotando, né? Já tá anotando aqui. Apesar de deixar fazer aqui o merchan, não posso dizer, Faça né? sim. Que eu trabalho com um curso de oratória. Então, você que tem dificuldade na comunicação, eu estou aí à disposição. A gente faz um trabalho de 8 encontros, onde você vai perder o medo de falar em público e você vai descobrir os 3 pilares fundamentais da comunicação, que são inteligência, agressividade e humor. Se você não tiver essas 3 coisas, você não consegue convencer absolutamente ninguém. Então, eu já vi aí vários candidatos que eu preciso trabalhar com ele, agressividade. Agressividade não é violência, é capacidade de se posicionar. Inteligência não é soberba, mas é conhecer os números, saber fundamentar o que fala. E humor é ter afeto, é saber brincar com as pessoas, é ter facilidade de disseminar a paz e não o ódio. E isso a gente aprende na comunicação. Você vai pensar agora, pense aí em 2 políticos da cidade e veja o que eles têm de mais relevante. Ou a inteligência, a agressividade ou o humor. Quando você identifica isso, você já está bem encaminhado para saber que você precisa desenvolver isso em você. Então, esse curso é um curso de apenas 2 meses, são 8 encontros, uma vez por semana, e que a gente pode fazer uma virada na sua vida. Maravilha, perfeito. Meu povo, alguma consideração, Milene? Eu não, obrigada pela aula. Já tô doida pelo curso. É importante, eu agradecer a você e realmente é isso que você fala dentro desses 3 pilares, né? É o fundamental, o respeito, né? E a gente não está tendo muito isso na nossa política, que é o respeito à opinião, respeito, né, à sua família, porque o seu ser político não é o seu ser pessoal. Então, Exato. o respeito, ele tem que permanecer. Obrigado a vocês. Bom demais. Vamos lá. Valeu, Até o obrigado. próximo. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.